galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. No 11º episódio da 5ª temporada de Vikings, o Rolo fez uma grande revelação ao Bjorn. Já até existia uma teoria sobre essa revelação, mas quando ela vem à tona, ela acaba chocando a gente e chamando muito a atenção. Já dá pra ver que esse vídeo vai ter muitos spoilers do episódio, então se você não assistiu o episódio ainda, não tem problema. Marca pra assistir esse vídeo depois, assista o episódio que está sensacional e depois volta aqui que você vai me ajudar a investigar se realmente o Rolo está falando a verdade. Pra gente começar essa investigação, pra saber se o Rolo está contando a verdade pro Bjorn, que ele é o pai dele, a gente tem que entender quem é o personagem Rolo. Durante toda a série, o Rolo sempre se mostrou um traidor, um mentiroso, ele sempre quis se dar bem em algumas situações, ele sempre quis o lugar do Ragnar, ele sempre quis ser o rei de Kattegat. Então mentir para o Rolo é muito normal. Então pode ser que mais uma vez ele esteja mentindo para conseguir algo que ele esteja almejando. Então, dito isso sobre o Rolo, que ele é um traidor, que ele é um mentiroso, a gente pode começar a destrinchar essa revelação. A teoria sobre o Rolo ser o pai do Bjorn sempre existiu, mas sempre que ela era levantada, um fato que aconteceu no 16º episódio da 4ª temporada era trazido à tona, onde o Odin aparece para os filhos do Ragnar, inclusive para o Bjorn. Então toda vez quando alguém levantava essa possibilidade do Rolo ser o pai do Bjorn, essa cena da 4ª temporada era lembrada. Eu vou falar sobre ela mas um pouco mais à frente nesse vídeo, pois eu quero focar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu nesse 11º episódio dessa 5ª temporada. O Rolo deixou muito claro nesse episódio as intenções dele. Ele quer se dar muito bem em Kattegat. Ele fez algumas estratégias para isso, inclusive de ajudar o Ivar na guerra entre ele e a Lacta. Ele já deixou muito claro para o Ivar o que ele precisa por ter mandado a tropa dele ajudá-lo nessa batalha, mas ele não queria apenas ter o Ivar do lado dele, mas também o Bjorn. Então ele criou toda uma estratégia. Ele agradou o Ivar lá atrás, mandando a tropa dele, e fez uma estratégia de agradar o Bjorn e a Lacta. E para isso ele vai até os dois e faz uma proposta de dar uma travessia tranquila para eles, não só para os dois, mas também para o B e para Torv. E é aí que começa a história da revelação acontecer. Ele pulou algo na cabeça dele. Ele chegou lá, deu a proposta de dar uma passagem tranquila, a Lagertha e o B ficaram até um pouco propícios a aceitar, mas o Bjorn o tempo todo deixou muito claro que não aceitaria essa proposta do Rolo, pois ele considera o Rolo um grande traidor. É aí que o Rolo decide trazer essa revelação à tona, usar o emocional para, quem sabe, trazer o Bjorn para ele. Primeiramente, ele vai conversar com a Lacta, e essa conversa da Lacta traz muita coisa pra gente. Dá pra ver que ela não nega e nem afirma que o Bjorn é filho do Rolo. É bem provável que antes da Lacta casar com o Ragnar, ela pode ter se envolvido com o Rolo, então pode ser sim que ela tinha uma relação com os dois irmãos, e pode ser que ela decidiu casar com o Ragnar quando ela descobriu que estava grávida. Isso é muito claro quando o Rolo começa a conversar com o Bjorn, e o Bjorn diz que já tinha ouvido falar algumas coisas sobre isso, que existiam alguns rumores do Rolo ser o pai dele. E é bem provável que esses rumores existiam pelo fato da Lacta se relacionar com os dois irmãos e casar com Ragnar já grávida. Então essa colocação do Bjorn traz algumas coisas pra gente, dá a entender que essa história ela já foi falada ali em Kattegat. Mas tem outro ponto muito importante da conversa do Bjorn com o Rolo, quando ele traz algumas colocações. Ele fala pro Rolo que ele pode ser o pai dele, mas também pode não ser, assim como Ragnar pode ser o pai dele ou também não pode ser. Mas logo depois ele faz uma colocação que, na minha opinião, foi a melhor parte do episódio, quando ele traz para o Rolo uma palavra muito forte, dizendo: olha para mim e vê com quem mais eu me pareço. Outro ponto que eu quero destacar aqui e me faz pensar que o Rolo pode estar mentindo é que pode ter sido uma grande estratégia dele nisso tudo. Ele queria ter o Ivar e o Bjorn ao lado dele. O Ivar ele acaba conseguindo, até porque ele deu o exército dele para a batalha, então ele fez algumas exigências. Eu nem sei se o Ivar vai cumprir essas exigências. Eu tô até vendo que pode acontecer uma guerra entre o Ivar e o Rolo, mas isso é um vídeo mais pra frente que eu vou trazer aqui. Já com o Bjorn, ele não conseguiu colocar o Bjorn na mão dele, então ele foi pro emocional, fazendo essa revelação para ver se de alguma maneira ele mexia com o Bjorn, dizendo que ele era o pai dele. Só que isso não aconteceu.
pois o Bjorn tem no seu coração que o Ragnar é o seu pai. E é aí que eu entro no principal ponto dessa investigação, que é sobre o fato de Odin ter aparecido para os filhos do Ragnar no momento da morte dele. No 16º episódio da 4ª temporada, o Odin apareceu pro Ivar, apareceu pro Vice-Terg, apareceu pro Sigurd, apareceu pro UB e também apareceu pro Bjorn. Só que quando ele aparece pro Bjorn, ele está do lado do Vice-Terg. Pode ser que naquele momento Odin estava aparecendo apenas pro Vice-Terg. Mas aí a gente lembra que enquanto Odin chegava a Kattegat, ninguém enxergava ele. Então só enxergou Odin naquele momento os filhos do Ragnar. Então você deve estar do outro lado aí pensando, então Henrique, esse fato do Odin aparecer para o Bjorn comprova que ele é filho sim do Ragnar. E é aí que eu vou estender a minha investigação. Pode até ser que o Bjorn não seja filho biológico do Ragnar, que ele seja um filho biológico do Rolo. Só que o Odin enxerga o Bjorn como filho do Ragnar. Não importa se o Rolo fez ele junto com a Lacta. Para Odin, Bjorn é filho do Ragnar. E eu concluo essa minha investigação da mesma forma que o Bjorn colocou para o Rolo. Não importa se ele é filho do Rolo ou não, ou se ele é filho do Ragnar ou não. Para ele, para Odin, o pai dele é o Ragnar. Então isso dá uma conclusão pra gente que ama essa série. Aos olhos de Odin, o Bjorn é filho do Ragnar. Pronto, e acabou. E você, o que achou dessa revelação do Rolo ser o pai do Bjorn? Você acredita? Você acha que é uma mentira? Você tem a mesma visão que eu tenho? Importa que o Bjorn se enxerga como filho do Ragnar, e o Ragnar sempre se viu como pai do Bjorn, e o próprio Odin enxerga o Bjorn como filho do Ragnar? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama Vikings, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!